Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do RE 1090591. Esse RE, ele aborda uma questão bastante relevante, que é a súmula, o enunciado 323 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que não é possível você apreender mercadoria para obrigar ao pagamento de tributo. Muita gente veiculou notícia que depois do julgamento desse RE, com repercussão geral, teria sido colocada de lado esse enunciado. Na verdade, não deixa de ter sido um pouco isso, mas vamos entender o racional, tá? Esse enunciado ele deixa bem claro, olha, eu não posso pagar, eu não posso obrigar ninguém a pagar retendo a mercadoria. O ministro Marco Aurélio, quando analisou esse caso, ele não analisou a razão do enunciado, tá? Ele apenas disse o seguinte, olha, existe uma diferença brutal entre apreensão e retenção. O caso é de retenção, não de apreensão, porque a apreensão tem que ver com pena de perdimento. E outra, já foi fixado pelo Supremo entendimento, que inclusive deu origem à súmula vinculante 48, de que eu tenho que pagar tributo para desembaraçar. Essa correlação não está muito adequada. Por quê? Esse julgado que deu origem à súmula vinculante 48, na realidade estava discutindo se o auditor fiscal da Receita Federal, para desembaraçar a mercadoria, deveria exigir o recolhimento de ICMS ou não. E se entendeu que sim, porque aquilo ali é uma questão de controle de fronteira. Então ele tinha que exigir o comprovante do recolhimento do tributo para fazer o desembaraço aduaneiro. Mas é uma discussão completamente diferente disso daqui que a gente está falando. O que aconteceu nesse caso concreto? O cidadão fez uma importação, declarou um valor do material importado, o auditor fiscal entendeu que esse valor não correspondia ao que estava no mercado e pediu a comprovação daquele valor. O importador não apresentou a documentação, aí o auditor fiscal arbitrou a base, tá? E aí estava exigindo aquilo para poder desembaraçar a mercadoria. A gente poderia entender que nesse caso até existiria realmente uma base para recolher o tributo para desembaraçar. Tá? Até porque houve essa divergência, o fiscal abriu oportunidade para se discutir, não se discutiu, não se apresentou documento nenhum. Então, realmente aí se entende que seria o caso e aí não teria afastamento nenhum. Né? Por uma questão lógica, seria o caso dele recolher o tributo. Agora, isso não quer dizer que está afastada completamente a discussão de sanção política no âmbito de uma importação. Você imagine a seguinte situação. Você importou uma mercadoria e você deu para ela um determinado NCM. O auditor, e recolheu o tributo devido. O auditor fiscal foi olhar, não concordo com esse NCM, acho outro. E ao classificar para outro, às vezes pode dar uma diferença de tributo ou não. Digamos que tenha dado. Ele só vai desembaraçar a mercadoria se você recolher essa diferença? Não deveria ser assim, porque existe uma discussão com relação ao critério de classificação. Aí parece que eu tenho que pagar para depois eu reaver de volta se essa classificação está equivocada. Ali o ideal seria o quê? Ele pode desembaraçar a mercadoria. Os ministros, inclusive, chegam a conclusões equivocadas. O despacho aduaneiro, o desembaraço aduaneiro, ele não consegue ser concluído se eu não pago o tributo. Peraí, gente. Claro, se você já pagou parte do tributo e existe uma divergência com relação a uma parcela dele, vai ocorrer o desembaraço aduaneiro, você vai lavrar o auto de infração e vai discutir a questão no âmbito do auto de infração. Então não tem sentido realmente você aprender mercadoria nessa hipótese. Claro, se o cidadão não vai pagar nenhum tributo, aí é outra questão. Agora, se já houve pagamento e há uma divergência com relação a um dos requisitos de classificação, configura sanção política, você tem um processo devido, você pode desembaraçar a mercadoria. E sobre esse ponto o Supremo não analisou. Ele partiu de um pressuposto equivocado de que eu não consigo fazer o desembaraço sem o pagamento de tributo, numa situação onde houve um arbitramento e não efetivamente uma divergência de classificação, por exemplo. Então, será que eu não aplico mais a súmula 323 no âmbito aduaneiro? Eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo que esse julgado não abordou todas as questões como deveria e partiu de alguns pressupostos equivocados. Mas vamos aguardar o rumo dos acontecimentos e acompanhar a jurisprudência do Supremo. O Alexandre de Moraes ele fez uma boa análise dizendo, e esse é o problema maior que dá a entender que talvez ele tenha afastado do âmbito da 323 as questões aduaneiras. Quando ele fala que essa súmula 323 ela surge no âmbito de uma discussão de municipalidade, no âmbito de uma discussão de apreensão de mercadoria por não pagamento de uma taxa, né? E aí ele diz, bom, isso é uma discussão interna. Então, a priori para ele, dá a entender que no âmbito aduaneiro tudo é possível, né? E de que internamente é outra discussão. O que no meu sentido está absolutamente equivocado, mas foi acompanhado por todo mundo. Isso é razão de decidir, né? Agora, o problema é a tese de repercussão geral dizendo que você pode reter mercadoria até o pagamento do tributo, ou seja, pode reter em qualquer hipótese.
a priori, inclusive, na hipótese de erro de classificação. Mas será que era esse o intuito? Vamos aguardar.